Questão 64. No que diz respeito à intervenção de um ente federado em outro, assinale a opção correta. A Constituição Federal de 88 permite que a União, baseada sempre em decisão do Supremo Tribunal Federal, intervenha discricionariamente em Estados membros no Distrito Federal e em municípios, exigindo-se para isso o cumprimento de certas formalidades previstas em decreto-lei que estabeleçam as diretrizes e os limites da intervenção. Então, o erro aqui é dizer que o Supremo Tribunal Federal ele pode intervir nesse decreto, que é um decreto, um ato interventivo extremo. Então, a doutrina entende que pelo sistema de freios e contrapesos constitucionais não é dado ao judiciário intervir nessa medida, sendo essa medida decretada por meio de um controle meramente político. Então, essa é uma providência política. B. A intervenção somente será efetivada por meio de decreto do presidente da República em caso de intervenção federal, correto? É o que diz a Constituição Federal. Ou de governador, no caso de intervenção do Estado, correto? Todos do Poder Executivo. No caso de governador, a intervenção do Estado em município, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 36 da Constituição Federal de 88, observando-se que a intervenção é ato de natureza política, uma providência política, devido à questão do princípio e do sistema de freios e contrapesos constitucionais do artigo 2º da Constituição, não sendo admissível, em regra, o controle jurisdicional de sua decretação. Perfeito. Em regra, não é possível. Essa é a regra. E C. O controle político da intervenção será realizado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo de sua competência exclusiva suspendê-la quando entender pela ausência dos motivos que a inicialmente justificassem. Aqui é uma questão de conveniência ou inconveniência, de oportunidade ou inoportunidade da decretação do ato interventivo que provém do próprio poder executivo. Então, aqui o controle é político sobre o ato interventivo, devendo ser realizado pelos representantes do povo, que é a Câmara dos Deputados e dos próprios Estados membros, que é o Senado Federal. Então, aqui não cabe essa intervenção pelo Supremo Tribunal Federal. Havendo requisição do Supremo Tribunal Federal em razão de coação exercida contra o Poder Judiciário, o presidente da República não ficará obrigado a editar decreto de intervenção, cabendo ao chefe do Poder Executivo Federal analisar o tema com base em critérios de conveniência e oportunidade. Então, aqui, havendo requisição do Supremo Tribunal Federal em razão de coação exercida contra o Poder Judiciário, o presidente da República não ficará obrigado a editar o decreto de intervenção. Aqui está errado, porque, mesmo assim, ele deverá editar o decreto de intervenção, segundo artigo 36, parágrafo 1º, o decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Então, errado aqui é falar que não ficará obrigado a editar o decreto de intervenção. Embora alguns doutrinadores afirmem que a intervenção somente será realizada por um ente mais amplo da federação sobre o outro imediatamente menos amplo, levando à conclusão de que a União somente poderá intervir no Distrito Federal e nos estados, o Supremo Tribunal Federal entende que, em razão de a soberania ser princípio fundamental da República Federativa do Brasil, reconhecido constitucionalmente, a União poderá discricionariamente intervir em qualquer ente da federação. Está errado, porque o entendimento é que a União não pode intervir nos municípios. Então, o erro aqui é falar que a União pode intervir em qualquer ente da federação. Está errado. Então, gabarito, letra B. É isso.